Eu queria iniciar esse programa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Sanca, o seu podcast 100% de São Carlos. E eu queria apresentar hoje uma pessoa que está transformando São Carlos, chegou recentemente. Então, se você pudesse apresentar aqui para nós, para a gente ter uma ótima conversa sobre o que anda acontecendo em São Carlos, fica à vontade. Bom, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês no Fala Sanca. Já assisti aí um episódio que vocês gravaram com o Daniel, falando sobre o São Carlos Experience. A gente vai falar um pouquinho sobre esse evento aqui, né? Foi bem legal. Mas transformando é muita pretensão, né? Eu estou aqui colaborando com várias pessoas que estão dispostas a fazer, de fato, colocar São Carlos na pauta de inovação e tecnologia do país. E a gente está vivendo um momento único de oportunidade. E eu sou Jorge Garrido, né, vim para cá em 2021 e ao longo da nossa conversa eu vou contar um pouquinho da minha jornada, da minha história, como eu cheguei até aqui, o que eu vim fazer em São Carlos e o que eu estou fazendo atualmente. Eu fiquei surpreso, Garrido, porque eu olhei assim pra você, nossa, ele já tem barba branca, né? Ele já deve estar há muito tempo aqui em São Carlos, se não for de São Carlos. E eu me surpreendi porque você chegou aqui em 2021. E aí eu queria saber, antes da gente falar do que você está fazendo em São Carlos, um pouco da sua história, né? O que fez você encontrar essa cidade, por que você decidiu ficar aqui e como foi o seu passado até chegar nesse ponto aqui de ser um São Carlense, praticamente, né? Boa, já praticamente, né? Eu coloco um parâmetro aí de quando que você quer que eu comece desse passado, né? Apesar de parecer novo, a barba branca é tingida, né? Então, é só um disfarce Ó, aí. só não pode puxar desde. Ah, eu sou Garrido, eu nasci em 1980 e a minha história começa aqui. Na verdade foi 78. Ou puxa daí da onde você quiser. Boa, vou começar na minha vida profissional bem breve, né? Eu fiz curso técnico de processamento de dados em 1997 e eu acabei entrando muito por acaso no mercado de tecnologia financeiro. E desde lá, né, eu venho trabalhado focado nesse mercado. Então, trabalhando com tecnologia para o mercado financeiro. E grande parte da minha carreira foi em um grande banco, ao qual eu fiquei 19 anos e saí agora em março para montar um empreendimento, encarar a vida de se tornar um empreendedor, depois de trabalhar tanto tempo, né, no mercado corporativo como funcionário. E aí, dentro desse grande banco que eu trabalhei, teve uma oportunidade de eu vir para São Carlos ajudar a montar uma operação de tecnologia aqui, uma operação que iniciou em agosto de 2020, né? Eu não participei do início dessa operação, mas em 2021, em janeiro de 2021, eu assumi essa operação e a gente conseguiu entregar um case bem legal de explorar o potencial que a cidade tem de mão de obra, né, do conhecimento das universidades, e a gente conseguiu praticamente aí em 7, 8 meses montar um time de 300 pessoas, mas também com muito impacto social. Então, aproveitando na essência, né, a riqueza de profissionais que São Carlos tem para oferecer, não somente no meio acadêmico, né, mas a gente vê que tem muita mão de obra qualificada, muita gente com vontade aqui de trabalhar e bastava uma porta aberta, uma oportunidade para essas pessoas se conectarem no mercado de trabalho. Então, foi aí que a gente conseguiu montar essa operação em um tempo recorde. Então, eu resumi bem resumidamente a minha vida profissional, porque eu trabalhei em duas grandes empresas. Eu trabalhei num grande banco holandês durante 5 anos e pouco e 19 anos e pouco aí, né, nesse grande banco espanhol, o qual eu vim para cá para montar essa operação de tecnologia. Então, e aí eu sempre trabalhei muito como intraempreendedor, né? Sempre trabalhei como um head de tecnologia focado em inovação, focado em novas estruturas e novas operações. Quando eu cheguei numa terra que inspira o empreendedorismo, que inspira a inovação, que é um celeiro de não só de profissionais e talentos, mas também de grandes empresas e grandes cases, foi inevitável eu me manter no mundo corporativo e falar, cara, é a hora. Ou eu saio para o mundo do empreendedorismo agora, ou nunca mais eu vou sair. Eu tomei a decisão agora, em março desse ano, de montar aí a minha empresa aqui em São Carlos. Nossa, Garrido, mas o que me chama a atenção é porque o mercado financeiro
é bem almejado. Na minha graduação, por exemplo, né? Eu faço engenharia de produção, eu tiro que 60% da minha turma quer ir para o mercado financeiro, porque é um lugar, digamos assim, que tem uma certa estabilidade, uma certa demanda, você não vai ficar sem emprego, e você meio que veio na contramão, né? Você saiu de uma carreira consolidada no mercado financeiro e está indo para o empreendedorismo. Por quê? Por que essa é essa exceção? Boa pergunta. Justamente por esse gap, né? Hoje nós temos alguns números, infelizmente, ruins no nosso país, né? São 210 milhões de brasileiros com uma força de trabalho de 175 milhões, só que o governo só considera 110. Onde estão os 65 milhões de pessoas que o governo classifica como desinteressados, por exemplo? Aí a gente tem ali mais ou menos 21 milhões que recebem algum tipo de auxílio. Mesmo assim, ainda sobram 46 milhões de pessoas que o governo classifica como não querem trabalhar, não querem estudar. E vivem do quê? Se elas não trabalham, se elas não têm renda, se ela não estuda. E aí fica fácil você falar que só tem 9 milhões de desempregados, quando você faz uma fatia de 45 milhões. Não, essa galera não está procurando emprego, então ela não está desempregada. É legal essa classificação, né? É fácil, porque conveniente. Fica conveniente para o governo. Mas se a gente olhar para uma outra ótica, que nós temos uma força de trabalho hoje apta para produzir, seja o que for, de 175 milhões de brasileiros, a coisa começa a mudar de figura. Então, a primeira questão que eu tomei uma decisão de sair do mercado corporativo é: se eu tenho alta demanda por profissionais e tenho muita gente disponível, se a gente ligar esses dois mundos, a gente começa a resolver o problema do gap hoje por mão de obra. Ah, mas todo mundo quer o sênior já pronto. Cara, aí vai ficar nesse círculo que a gente está vivendo hoje, de você pega o sênior, normalmente está trabalhando em alguma empresa. Se você quer contratar um sênior, você não vai contratar um sênior de dentro de uma sala de aula, uma pessoa que nunca trabalhou. Sim. Ele pode ter um alto conhecimento acadêmico, mas não tem a experiência do mundo corporativo. Então, quando você vai trabalhar com contratação de pessoas que já estão num nível mais avançado da carreira, inevitavelmente você vai no mercado. E você começa a fazer aquele rouba-monte, gera uma inflação gigantesca, e aí você fica tapando o buraco sem tratar na essência o problema. Se a gente começar a formar pessoas na base, olhando para mundos, inclusive, improváveis, fazendo conexões de caminhos de pessoas que antigamente não entrariam no mundo corporativo, a gente tem um leque gigantesco de oportunidade de começar a formar uma nova força de trabalho no país, focada em tecnologia, focada em vários mercados, principalmente o mercado financeiro, que gera, assim, muita demanda. Mas até você chegar nesse grau que você falou de alta demanda e estabilidade, o caminho de entrada não é simples. Não é fácil, né? Então, a gente criou agora, recentemente, um Summer Job, né? Que é um programa de estágio de verão. Estamos rodando aí as etapas finais de qualificação, teste lógico, entrevista. A ideia é que a gente consiga ter 20 pessoas ali trabalhando com a gente durante as férias, de 15 de janeiro a 9 de fevereiro, para dar uma primeira oportunidade. A gente se surpreendeu, né? De 20 vagas, a gente teve mais de 100 inscritos. E nas entrevistas, nas dinâmicas de grupo, nos testes que a gente aplicou, se a gente pudesse, a gente ficava praticamente com todo mundo. É uma quantidade de talentos que existe, mas existe uma barreira gigantesca, e eu chamo essa barreira de paradigma. Existe um paradigma tanto do lado de quem está dentro da sala de aula, não se achar capaz de entrar numa grande empresa, como quem também está procurando, e aí aquele grau de exigência absurdo, para você ter um profissional que vai começar a trabalhar na sua empresa. Você já coloca lá no checklist uma série de coisas que vai ser impossível encontrar a pessoa. E aí, quando você vai falar, eu quero contratar um júnior, o cara tem que ter isso, isso, isso. Cara, isso é uma descrição praticamente de um sênior. Então, começa a ficar uma conversa de maluco. Então, esse é justamente o nicho que a gente conseguiu enxergar. Então, esse projeto que você falou de impacto social, logo no início, quando chegou aqui, ele tem o objetivo de facilitar essa integração da mão de obra nova que está entrando aqui para o mercado de trabalho. É esse o objetivo? Sim. A gente tem 3 grandes focos, né? O primeiro passo, que a gente chama de primeiro emprego,
a recolocação, que são pessoas que saíram do mercado e estão precisando de ajuda para se recolocar. E normalmente são pessoas mais experientes, ou seja, com mais idade, inclusive, né? Então o mercado hoje, infelizmente, está desprezando o conhecimento, achando que o ChatGPT vai resolver tudo e não vai, porque muita coisa que quem viveu aí, no meu caso, 27 anos de vida corporativa e tecnologia, vai ser difícil uma IA conseguir suprir, né, decisões que a gente tem que tomar ali sem os parâmetros necessários para a gente tomar aquela decisão. Então a gente faz a questão também da recolocação e mudança de carreira. Nós temos vários cases nessa operação que foi montada aqui em São Carlos, 300 pessoas, várias pessoas vieram de mundos totalmente diversos, de áreas totalmente diversas da tecnologia, e hoje estão conseguindo trabalhar depois de 2 anos, 2 anos e meio, com tecnologia em uma grande empresa, e não só dentro dessa grande empresa. A gente já está começando a gerar case fora, agora no nosso contexto atual, seguindo essa mesma lógica. Então, todo mundo é capaz, todo mundo que recebe uma oportunidade pode, né? Basta a pessoa querer, e a gente ajuda a quebrar os paradigmas também dessas pessoas, né? A pessoa achar que ela não pode, sendo que a gente fala, não, por que você não pode? Se você tiver vontade de se dedicar um pouquinho, mas como é que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei, eu trabalhava ali no escritório pequeno, e agora eu vou trabalhar num grande banco, eu vou trabalhar numa empresa de tecnologia gigante. Cara, por que não? Todos nós somos seres humanos, então eu vejo como todos aptos. Claro, existem algumas possíveis limitações que precisam ser trabalhadas de maneiras diferentes ali por outros caminhos, mas na sua maioria as pessoas que estão hoje em condições padrões, vamos chamar assim, de trabalho, e têm o desejo de trabalhar, é possível. Mas não importa de onde você veio. A gente tem muitos exemplos de pessoas que você antigamente olharia até com preconceito e falando, não, impossível que uma pessoa dessa vai trabalhar como um desenvolvedora de software numa empresa. Então, respondendo a sua pergunta anterior, né? Eu vi em São Carlos a oportunidade de tudo isso que a cidade oferece, ainda com algumas questões inexploradas, e tem muita gente agora se mobilizando para que a gente explore e coloque São Carlos aí num patamar de referência. A gente recebeu recentemente aí na 100 Open Startups, né, o título da terceira cidade que mais investe em startups, ficamos atrás de Florianópolis e Vitória, por exemplo. Então as coisas estão começando a surgir, né? O evento, o pessoal da D-Trip, mandando um abraço aí pro Daniel, fantástico a entrega, em tempo recorde, na raça, sem muito apoio, colocou já São Carlos, o pessoal da IIM, aí o Tiagão também, Christopher, que é uma referência para nós aqui em São Carlos, muita gente ajudando, muita gente engajada em fazer a coisa acontecer. Então, esse é um caminho, né? É um caminho. A famosa união faz a força, né? Se a gente se unir aqui, ninguém segura São Carlos. Tá, e vamos dar um passo atrás para quem tá nos ouvindo entender que projeto é esse. É o OneSix. OneSix. Por que o OneSix? Bom, então a gente adotou o OneSix como o projeto Região 016, né? O nosso DDD aqui é o 016. Aí você fala, bom, mas o 16 é o 16. Ia ficar muito difícil a pronúncia do 16 e a gente resolveu o OneSix até por uma questão, por se tratar de um projeto não só olhando para o Brasil, mas para o mundo, né? E aí o 016 tem a relação com a conectividade, né? O DDD é um dos canais de entradas aqui, de entrada aqui em São Carlos. Se alguém quiser ligar para algum telefone daqui, vai ter que fazer o 16. Então, essa questão da conexão gerou o resultado para a gente criar um nome que conectava com algum dos canais de conexões de São Carlos e que fosse internacional. Então, hoje, né, nosso site é onesix.global, por exemplo, porque a gente quer trazer investimento para São Carlos, tanto do Brasil como do mundo. A gente quer, porque a gente sabe que aqui tem condições de não só absorver esse investimento, como entregar muita demanda. Então, é uma terra que tem vários cases já de empresas e startups que surgiram aqui e cresceram e viraram destaque aí no Brasil e no mundo, mas a gente tem a plena certeza que dá para fazer muito mais ainda do que já foi feito. Então, a OneSix tem esse propósito aí. Conectar a região 016 com o Brasil e com o mundo. Eu acho que você sofreu da mesma paixão que eu sofri, que foi ter sido cativado por São Carlos. Sim. Eu me redescobri aqui em São Carlos. Eu venho de Imperatriz, uma cidade no interior do Maranhão. E a mentalidade
de São Carlos, de maneira geral, é bem diferente da minha cidade. Tanto que eu já tinha comentado isso com outro convidado que veio aqui, que ele tinha esse ímpeto de empreendedorismo, né? De enxergar as novas relações, a capacidade de networking único que essa cidade tem. E aí é como se fosse um imã de feedback positivo. Por exemplo, você vê uma pessoa ou um grupo de pessoas empreendendo, você meio que fica apaixonado por aquilo e quer fazer algo também. Eu tenho um caderninho de planos de empreendedorismo que eu quero aplicar. E esse caderninho, eu nutria ele desde criança, sabe? Só que ele nunca ficou tão cheio de ideias desde quando eu cheguei aqui em São Carlos. Então, eu não sei se tem magia, algo assim fantasioso nessa cidade. Mas eu acredito que só pela vontade das pessoas, né, de ver que está acontecendo algo aqui, seja aplicação em inovação, tecnologia, São Carlos está ali nas top 3 cidades com maior investimento em empresas que buscam solucionar problemas, né, com agilidade, que são startups, isso chama minha atenção. E hoje eu penso, né, nossa, cara, facilmente, São Carlos vai ser a cidade que eu vou morar. Assim, eu não vou falar pra vida inteira que a gente não sabe como é a vida, né? Mas eu gostei muito dessa cidade. Olha que eu já vivi em várias cidades diferentes e isso serve até de repertório pra falar que São Carlos tem alguma coisa diferente aqui, tem gente se mobilizando, e aí saber que houve o São Carlos Experience na sua primeira edição, que já foi assim um sucesso tão grande, cara. Você percebe que tá acontecendo alguma coisa aqui, é questão de anos para deslanchar, ou mais cedo ainda, né? A gente tá tendo um movimento da própria população. Então eu enxergo, eu quero estar nesse ambiente, eu quero transformar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor que estão nesse ambiente também e estão avançando para algum lugar. Isso eu acho muito bonito, cara. Exatamente. Não, é um solo fértil, rico. A região 016 são 74 cidades com esse DDD 016. A gente tem apenas 5 com mais de 100 mil habitantes, né? Então, estamos falando de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Sertãozinho. E a gente adotou um movimento que é o 016 Experience. A gente rodou aqui um primeiro, eu não vou chamar de evento, porque é mais foco mesmo em conectividade e ecossistema, né? É um momento que a gente tem ali para trazer pessoas de fora, para dar a luz a projetos aqui da região. Então, a gente rodou em maio esse primeiro movimento, que é o 016 Experience. Rodamos em agosto em Ribeirão Preto e em Araraquara em novembro, para fechar o ano com um grande triângulo de conectividade e interseção entre as 3 maiores cidades de referência, colocando Franca ali também, que é bem grande, Sertãozinho, que acaba sendo o satélite de Ribeirão, porque a gente vê que essa cidade junta, né, essas cidades juntas, conectadas, com o mesmo propósito. Se você vai em Ribeirão, que é a capital do agro, né, você tem ali Araraquara também, que é um grande centro ali também de tecnologia e indústrias importantes ali na região. E São Carlos, né, com toda essa questão do conhecimento, da ciência, das universidades e dos cases. São cases gigantescos aqui. E eu acabei me apaixonando também pela cidade. Eu tinha um plano de me mudar para o exterior. E tô até no final de tirar o meu passaporte italiano, né? Então, a ideia era quando eu tirasse o passaporte, meus filhos ali, pelo menos o mais velho, se formando no colegial, a gente ia provavelmente para algum país da Europa. E acabou que São Carlos me deu o que eu buscava, né? Porque você fala, pô, morar no exterior é legal, dependendo de onde você vai, mas também tem a questão do afastamento familiar e tudo mais. Aqui eu acabei encontrando tudo que eu sempre encontrei quando eu fui para Espanha, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu falei, pô, é aqui que eu quero morar. Então eu tomei a decisão, trouxe a minha sogra e meu sogro para cá. Foi a primeira decisão que eu falei, agora eu não saio mais daqui, né? E eles estão vivendo com a gente aqui, graças a Deus. É legal, porque estão próximos aos meus filhos e tudo mais. E eu brinco, né? Que eu bati o carro 3 vezes, então eu já virei São Carlense. Quando... Conversa é essa? Como assim? É brincadeira, né? Mas sério, tem muito problema de trânsito aqui? Não é que tem problema de trânsito, né? Que, até você se acostumar, você vem de São Paulo, é um trânsito meio crazy São Paulo. Pessoal, cara, eu vou pra lá agora, eu fico meio desnorteado. Eu acho que bem mais tranquilo que São Paulo. Mas é que você não pode confiar só nos cruzamentos, é só isso, é só a dica pra galera, que o trânsito aqui é mais tranquilo. Congestiona. Eu demorei pra acostumar, né? Quando eu mudei pra cá, eu tô mais ou menos a 12 minutos do meu trabalho em relação a onde eu moro.
E o pessoal falou, pô, Garrido, você vai morar 12 minutos, é longe, É né? longe. Eu falei, como assim Fala isso longe? com paulistano. Não, como assim longe, cara? Eu demorava 1h40, 2 pra chegar no trabalho e eu saía normalmente 9, 10 da noite pra poder fugir não do trânsito, mas do ultrapico pra tentar chegar em casa em 1h30. Então é um outro tipo de vida. E hoje os minutos contam absurdamente, assim, cara. Minha cabeça mudou de tal forma, o tempo aqui rende, sabe? Sim. Essa história de trânsito de São Paulo com São Carlos, só abrindo um parênteses aqui, eu acho muito engraçado, porque eu fui na Feira do Empreendedor, né? Essa última que teve em outubro lá em São Paulo. Sim. E aí eu peguei um Airbnb a 30 minutos, São Paulo. Sim. Nossa, tá muito longe. Aí eu combinei de me encontrar com um amigo que mora na capital, né? Sim. Aí eu mostrei pra ele a minha localização. Aí ele, é perto. E assim, não é a primeira vez que o que é perto pra ele, pra mim, é cruzar uma cidade inteira, sabe? É uma eternidade, né? Eu fico pasmo, mas eu brinquei. Olha, Eduardo, eu não confio no que você fala do que é perto ou longe. É tudo completamente diferente. Não, mas é engraçado, né? Você vai mudando a sua mente, a questão, o tempo rende absurdamente Sim. mais. Então, fora todas as questões que a gente falou de oportunidade, a gente está falando de uma terra muito fértil e algumas pedras ainda não lapidadas, né? Tem muitas que já foram, mas algumas ainda a serem lapidadas. Tem a questão da qualidade de vida. Uhum. E a localização estratégica. Bem no meio de São Paulo. Então, a gente está falando, né, próximo a várias cidades, por exemplo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Brotas, para quem quiser se divertir. Analândia também é um centro legal turístico. Indaiatuba, Campinas, Limeira. Ou seja, a gente tem uma região com várias cidades também de tão relevância quanto São Carlos, que te coloca num posicionamento estratégico diferenciado. Então, hoje não tem sentido uma empresa de tecnologia não ter uma base de uma operação aqui em São Carlos. Principalmente as empresas que possuem a estratégia de irem para o interior. Então, a gente vê várias empresas investindo em várias localidades e a gente quer que elas continuem investindo. A ideia não é a gente competir com ninguém, porque o gap de mão de obra hoje se estima entre 200 e 400 mil vagas hoje de trabalho abertas para tecnologia, falando só no Brasil, e segundo o Gartner vai chegar aí até 2025 a operar 800 mil vagas. Se a gente entrar no tema de IA, né, e saiu uma matéria, acho que foi da Brascom, que hoje nós teríamos 85 milhões de postos de trabalho de pessoas trabalhando com inteligência artificial, que geraria uma receita de 8,5 trilhões de dólares. Ou seja, hoje é a demanda que já existe no mercado. Mas está em crise, está em guerra, sim. Mas assim, as empresas não param. Os clientes não param de consumir, né? Então, a demanda por tecnologia não vai parar, independente do cenário mundial. E infelizmente a gente está vivendo esse cenário hoje no mundo absurdo, né? De 2 guerras rodando após uma pandemia, roubando um pouco a fala do Daniel da D-Trip, que ele fez esse comentário ali em um dos palcos do São Carlos Experience, e eu concordo com ele, é um absurdo a gente estar vivendo isso, mas se a gente olhar para o Brasil hoje, nesse cenário geopolítico crítico que a gente está vivendo, é o que sobra. Então a gente vê que é um país que, se a gente souber explorar essas oportunidades, muitas demandas, né? Por exemplo, Israel recebe muito investimento de tecnologia. Se a gente começa a se posicionar como um centro de investimento tecnológico, falando de São Carlos, e não só São Carlos, o Brasil já tem vários outros, cara, certamente os Estados Unidos vai começar a direcionar a verba de investimento para cá. Eu participei de alguns encontros recentes com players de referência econômica no país, pessoas de relevância, e eles falaram justamente isso. Cara, o dinheiro dos americanos, dos europeus vão cair aqui. Quem souber aproveitar o momento agora. Porque nós somos o que sobra de um pouco de estabilidade, né, em relação à crise mundial que a gente está vivendo. Nossa. Tá tudo bem aí? Você bateu aqui? Ou que estou ficando louco? Eu escutei um barulhinho também. Eita, aconteceu alguma coisa. Então vamos voltar. Ô Garrido, eu queria levantar esse ponto que você falou de ter experiência no exterior para trazer uma pauta que um convidado já trouxe aqui que me deixou muito reflexivo. Sim.
Brasil tem muitos desafios. É um país que possui várias problemáticas no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito cultural também, né? É um país subdesenvolvido, mas ele também é uma terra fértil, né? Nossa, eu taquei uma surra aqui rapidinho. Mas isso, de certa forma, é um ponto positivo porque tem muito a se melhorar, né? Se você observar, esse raciocínio, um dos convidados trouxe aqui, eu fiquei, nossa, faz todo sentido. Economias estagnadas, ultradesenvolvidas, elas tendem a seguir um platô, né? Tipo, não tem nenhuma mudança, não tem mais o que você pode entregar na sociedade. É muito difícil você ter alguma flexibilidade ali em termos de, vai ter alguma inovação, eu vou abrir algum negócio aqui, vai deslanchar o negócio. Olhe, por exemplo, aí França, Alemanha, Japão, que são economias que são bem desenvolvidas, mas estão estagnadas. Em contrapartida, nós temos o Brasil, né? Então, eu penso assim, se a gente incentivar a tecnologia e a inovação no solo brasileiro, que tem tantos desafios, tem tantos lugares onde você pode empreender para melhorar, cara, isso aqui vai deslanchar e vai mudar a vida de muitas pessoas no processo, vai enriquecer muita gente. Porque, mais uma vez, você pega, por exemplo, até os Estados Unidos. Você olha nos Estados Unidos, você tem um nível de competitividade tão grande porque as empresas já estão estabelecidas que é difícil abrir um negócio novo lá. Porque você já tem técnica, já tem experiência, você já tem um mercado que já está estável. Agora não, no Brasil, você olha para o Brasil, você vê que tem muita oportunidade de melhoria. Eu acho que o Walt Disney, ele falou uma frase que casa muito bem com o que eu estou falando, que se for para um lugar onde você vai começar algo, que esse lugar seja no impossível. Porque o impossível é mais fácil de você começar algo novo. Porque todo mundo subestima. Não foi exatamente com essas palavras, mas ele falou isso com essa ideia. E faz muito sentido. Eu visualizo no Brasil uma terra, principalmente o meu estado, tá? Uma terra arrasada. Mas tem muito que pode ser melhorado, tem muito que pode ser resolvido. E eu carrego esse desejo também dentro de mim, de conseguir mudar de vida, mudar a vida da minha família, mudar a vida das pessoas ao meu redor e depois voltar para o meu estado e ajudar os meus conterrâneos. Então, é um desejo muito forte. Eu enxergo que o Brasil tem potencial para isso, tá? Ele não está atrás dessas grandes potências. É preciso olhar para o Brasil como sendo uma potência também, só que naquele sentido de que possui potencial, né? Não é uma potência ainda no ato. Eu fiquei muito reflexível depois dessa comparação entre os países mais desenvolvidos e o fato de que o Brasil ainda tem muito a se melhorar, e isso é bom. Sim. Não, perfeito. A convidada aí que falou isso foi preciso e é justamente aí que está a oportunidade. A gente, né, vê que os países ricos, vamos falar, não vamos falar de país emergente que tem dinheiro. Né? O Brasil também não é um país que não tem dinheiro, vamos falar assim. Então, mas os países ricos de verdade, por exemplo, Estados Unidos, cara, os caras querem. Primeiro, qual o caminho mais fácil? Você copiar algo que já deu certo em um local que tem as mesmas características para aquele negócio dar certo novamente. Você faz isso nos Estados Unidos, um copy and paste, você pode até conseguir rodar o negócio, mas a probabilidade de escala é pequena. No Brasil é terra fértil. Então, aqui tem vários negócios, né? Quando fala de emergente, é aí que está a grande oportunidade. Se você pega uma cidade, por exemplo, subdesenvolvida, com uma série de dificuldades, você consegue rodar o que ali? Cara, de vários cases, mobilizar, impactar vidas, gerar impacto social, resolver problemas sociais, e a partir dali gerar riqueza e prosperidade. Então, o Brasil tem dois grandes ativos, né? A questão geográfica, vamos falar, nosso país, graças a Deus, não sofre problemas mais graves, apesar de a gente estar passando ultimamente questões climáticas um pouco sul, né? Questionáveis, assim, e complicadas, mas é longe do que muitos países aí sofrem. Sim. E temos o povo brasileiro, que é um povo bem visto por vários mercados, por ser um povo mais leve, mais adaptativo. O que falta no Brasil aqui, e principalmente nos brasileiros, é acreditar em si mesmo, as pessoas começarem a se valorizarem e se dedicarem um pouco mais para questões básicas. Então, se eu quero ser um mercado internacional, aí você vai no Paraguai, por exemplo, os paraguaios, a maioria falam inglês.
Você vai na Argentina, os argentinos falam inglês como segundo idioma. Por que o Brasil não fala? Por que existe uma barreira? Cara, tudo tá voltado para paradigma. Não, mas eu não tenho condição de aprender. Cara, o mundo inteiro aprende, né? E se coloca aqui uma regra que é também mais um paradigma. Não, você tem que falar o inglês perfeito, a língua tem que estar não sei aonde. Cara, você precisa se comunicar. Você vê o japonês falando inglês, cara, ele fala com um sotaque japonês. O italiano, ele vai falar o inglês com um sotaque italiano. Então, vamos falar o inglês brasileiro, né, ou inglês português, e acabou. Vamos começar a quebrar essas barreiras. Se a gente se prepara, começa a acreditar em si, né, e começa um a ajudar o outro a passar por essas pontes invisíveis que elas existem, a gente está no momento certo. Todo mundo sempre falou, o Brasil é o celeiro do mundo. Né? Hoje não é, mas pode vir a ser. Porque a gente tem tudo que a gente precisa para que ele venha a ser. Estrategicamente falando, a nossa localização, o nosso povo, a nossa abundância na riqueza ambiental, vamos chamar assim, e várias outras questões incríveis que esse país tem para oferecer. E a gente está no lugar certo quando a gente se fala de tecnologia, estamos falando de São Carlos, né? A Startup City, vários indicadores incríveis ali. Por isso que nós estamos vivendo, como eu falei no começo, um momento único de oportunidade. Crer em si do brasileiro também faz sentido e precisa ser colocado em prática para o cidadão são-carlense. É o momento da gente acreditar que isso aqui pode ser uma referência de tecnologia e inovação para o mundo, a partir de São Carlos. O que me impressiona é, por exemplo, IFISC, né, lá dentro da USP, Instituto de Física de São Carlos, Sim. recebe muito intercambista, né? Principalmente peruano, boliviano, argentino, americano. E eu me surpreendi de conversar com um paquistanês no Bandeco, no restaurante universitário. E você estava falando aí sobre aprender inglês, como hoje já está desmistificado, qualquer um pode aprender. Eu nunca fiz curso de inglês. O meu inglês, a base, principalmente a parte de leitura, eu aprendi jogando videogame. A parte de ouvir, eu aprendi ouvindo os streamers de jogos, então, falava algum assunto interessante relacionado ao jogo, eu já captava, já absorvia. E eu nunca tinha exercitado a fala. Eu exercitei a fala quando eu conheci esse paquistanês lá no Bandeco. Eu tava mó tímido, né? Nossa, eu consigo entender perfeitamente o que ele tá falando. Eu tô com medo de eu falar e o meu sotaque parecer meio forte. Mas, nossa, o sotaque dele também era muito forte. Muito. Eu pensei, a gente tá aqui, vamos desconstruir essa ideia. E aí eu comecei a falar. E, cara, foi tão mágico, foi tão legal, porque olha que interessante, um paquistanês sentado com um maranhense em São Paulo, conversando sobre hábitos da cultura muçulmana ali enquanto janta. E isso me fez pensar que eu tô num lugar especial, porque esse cara veio do outro lugar do mundo, não foi girando assim o globo, né? Pá, vou pra cá. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Também leva pra esse ponto. Então eu acho que já tá na hora da gente tirar também essa ideia de vira-lata, né? Que o brasileiro tem, que, nossa, os grandes países olham pra cá, às vezes até com interesses, né? E a gente acaba ou entregando de bandeja ou não vendo o nosso próprio valor. Exatamente. Não, e legal, você falou, nunca cursou inglês. Meu filho também, né? Meu filho tem 16 anos, tá fazendo ETEC aí, administração. Engraçado, né? Só um parênteses. Uhum. Ele, com 16 anos, já tá querendo trabalhar. Tá procurando lá no banco de estágios da ETEC alguma oportunidade para fazer estágio. Isso decisão dele, né? Sem nenhum tipo de influência nossa. E eu acredito que se a gente estivesse em São Paulo, talvez ele não estaria com esse desejo. É um pouco daquela questão que você falou, que São Carlos acaba movendo as pessoas para um algo a mais, né? Mas ele também aprendeu a falar inglês, jogando com stream e tudo mais. Agora a gente está pagando um curso ali para ele aprimorar um pouco mais, né, o idioma. Mas, cara, é questão de desmistificar. Todo mundo pode fazer o que quiser, e o brasileiro principalmente. Se a gente não começar a acreditar no nosso potencial, a gente vai perder o bonde, né? O famoso bonde tá andando
e tá na velocidade turbo, né? O bom de bala, vamos chamar assim. Então, cara, o momento é agora. Essa é a nossa ansiedade, por isso que nós aqui estamos trabalhando forte, né? A gente tá com um pouco mais de 7 meses de empresa, a OneSix. E a gente tá vestindo essa camisa do 016, não só, obviamente, o 016 em si, mas a força do interior. A gente tem várias relações com as cidades aqui adjacentes, vizinhas, né? O 019, o 017 e tudo mais. Mas a gente quer trazer, a partir de São Carlos, que é um epicentro de ciência, tecnologia e inovação, essa grande referência falando, olha, o interior é um caminho fértil de opção, uma opção muito válida hoje para o momento que a gente está vivendo, que é uma alta demanda e escassez de profissional. E é como eu falei, não tem sentido hoje a gente não tem empresas, por exemplo, tem várias empresas que estão lá no Porto Digital de Recife, outras estão em Florianópolis. Eu acho que esses centros, as grandes empresas precisam se estabelecer em todos. E São Carlos é um deles, né? O resultado agora, a terceira cidade que mais investe em startup, a métrica que todo mundo já conhece, um doutor a cada 100 habitantes. A gente fez uma pesquisa bem superficial, né, no Google mesmo. Olhamos para os últimos 5 anos, mais ou menos o nível de investimentos que isso rodou aqui em São Carlos. A gente, chutando baixo, estamos falando de meio bi, e em alguns anos rodando 1 bi em investimento em empresas que eram startups, hoje não são mais. E empresas que ganharam o Brasil e alguma delas o mundo. Então, assim, tudo isso sendo feito ainda com um caminho grande de construção que a gente tem pela frente, né? Algumas coisas que precisam ser resolvidas, algumas coisas que precisam ser profissionalizadas. Então é isso que a gente está levando hoje como bandeira. A OneSix tem o propósito de mostrar para o Brasil e para o mundo o potencial da região 016 como um todo e trazer as empresas que queiram montar os seus times, as suas operações aqui, porque aqui tem espaço e muito, né? Então, nós já temos vários casos aqui, a Serasa, o iFood, tem um lab de inovação do Magalu, o próprio Santander, a empresa a qual eu trabalhei há 19 anos, tem várias outras indústrias aqui também, com operações que a gente nem imagina. Cada vez que a gente fala de um assunto, recentemente a gente começou a falar de blockchain Web3, a gente descobriu que tinha uma comunidade de cripto aqui em São Carlos e descobrimos, mandando um abraço para a Natália, né, da Cisdal, que ela, a representante hoje da maior comunidade da Decentraland do Brasil é São Carlense e mora aqui em São Carlos. Então, tem muita coisa escondida ainda para a gente conectar, né, colocar à tona e mostrar para o Brasil e para o mundo. Tem um potencial absurdo aqui. Eu lembro quando você estava falando, alguns minutos atrás, de rodar a OneSix nas cidades próximas, né? Triangularizar. O que seria esse rodar? Então, a gente criou um movimento que é um encontro que acontece nesse primeiro momento em 3 cidades: São Carlos, Ribeirão Preto e Araraquara. Em São Carlos, a gente, com 3 semanas de empresa, tivemos a brilhante ideia de montar ali um encontro que a gente chamou, naquele momento era o Região 016, o Encontro Região 016, e a gente reuniu mais de 450 pessoas ali no Novo Lab, que é onde a gente fica, e trouxemos 93 empresas, algumas da região, outras de fora, não só do interior, mas muita gente veio de São Paulo, Rio de Janeiro. E aí falou, cara, que legal, conseguimos trazer uma conectividade aqui de vários mundos. A gente trouxe as 2 maiores empresas de tecnologia do Brasil para participar desse movimento, trouxemos startups que estavam na fase de ideação, trouxemos algumas empresas do mundo agro. Falou, cara, que legal, vamos fazer isso em Ribeirão, porque a nossa ideia também, além de gerar conectividade, integração ali e impacto, né, social, é descobrir, fazer um discovery. Então a gente rodou Ribeirão em agosto, nós tivemos, junto com o pessoal do Radar Cop, ali também no Novo Lab, ali de Ribeirão Preto, e conseguimos reunir 160 empresas representando ali, aproximadamente 400 participantes. Foi um encontro bem legal também, porque a gente fez inovação, conexão, diversidade e cooperativismo. E aí nós vamos fechar esse primeiro triângulo agora em novembro, em Araraquara, no dia 22, também no Novo Lab ali, que foi recém-inaugurado. Ele fica ali ao lado do Shopping Lupo. E a ideia é a gente trazer
o potencial local, né? Então a gente está convidando várias empresas de Araraquara para participar do evento, mas também essa galera que está meio que nessa nossa caravana. Muita gente que esteve com a gente em São Carlos e em Ribeirão Preto vão participar com a gente em Araraquara, e aí você começa a gerar vários negócios. A gente mapeou de 25 a 30 negócios gerados nesse movimento e a gente não ganhou um centavo diretamente sobre esses negócios, porque o nosso objetivo de fato é criar uma integração e começar a fazer um discovery do que tem de potencial. Claro, a gente acaba de maneira residual fortalecendo a nossa marca, alguns negócios também a gente conseguiu fechar, mas o nosso objetivo não é, olha, eu conectei a empresa A com a empresa B e eu vou fazer um mapeamento. Não, esse momento é um momento, a gente chama que é um palco ali que a gente arma pra galera se conectar, se divertir, se conhecer e principalmente mostrar o potencial da região para o Brasil aí, para São Paulo, Brasil, para o mundo. Quando será o próximo aqui em São Carlos? São Carlos, eu preciso confirmar o calendário, possivelmente 16 de maio. A gente preferencialmente faz o evento no dia 16 por conta do One Six, né? E se não cair numa data crítica, final de semana, ele vai ser feito no dia 16. Em Ribeirão foi 16 de agosto, a gente só não vai fazer dia 16 de novembro em Araraquara por conta do feriado. Então a gente resolveu fazer dia 22, que vai passar o feriado da Consciência Negra, e a gente vai aproveitar esse evento para falar sobre autoconhecimento, os impactos do preconceito, né, a importância das pessoas se conhecerem para enfrentar temas de preconceito, com muito foco no tema da consciência negra. Então a gente vai trazer a Fabiana Mello, que ela hoje é uma formadora de Management 3.0 e sofreu muito preconceito por ser mulher, por vir de uma família também de pais negros, e vamos trazer também a Sociedade Brasileira de Inovação. Então a gente vai fazer um evento diferente, abordando muito o tema da consciência e falar de neurociência com impacto na consciência e em algumas questões que geram o preconceito. Então por isso que esse evento não vai ser no dia 16, mas preferencialmente nosso evento roda todo dia 16. Caramba, que massa. E agora eu tenho que aproveitar a deixa que você puxou um assunto que eu vi ali na nossa colinha de conversa, que é um assunto que eu sou muito simpático, é um assunto que eu admiro bastante, que é a questão de desenvolvimento de soft skills. Você estuda isso, se você puder conversar um pouco, que tipo de soft skills você ensina, você emprega na vida, você acha importante desenvolver, porque eu creio que é um assunto que é pouco difundido nas universidades. Melhorou agora, sobretudo no meu curso de produção. Mas eu percebo que tem vários cursos de caráter mais técnico, tipo engenharias tradicionais, aquela civil, elétrica, BCC, por exemplo, né? Curso de estatística. Tem um aparato técnico muito forte, mas não tem soft skills, não tem desenvolvimento pessoal, não tem capacidade de integração comunicativa. Como você avalia? Então, a parte de formação é extremamente importante. E a soft skill não deixa de ser uma formação técnica. Então, como assim? porque existem técnicas, né? Se você vai falar de comunicação, você tem comunicação não violenta, comunicação assertiva. Faz sentido. Quando você vai falar de negociação, você tem técnicas de negociação. Então, se você olhar como soft skill, como disciplinas e conhecimento, ela é técnica, porque você tem referência teórica a ser aplicada. Até eu tinha um preconceito internalizado, né? Eu não pensava dessa forma, desse ponto de vista, que era algo técnico também. Sim. Mas faz total sentido. Agora, sim, aplicar o conhecimento sobre o ser humano não é técnico. Então, Sim. E isso serve para temas de soft como hard skill. Então, qual a diferença de eu aprender a programar em Java e aprender a fazer uma palestra? Cara, é treino, estudo, treino, técnica, né? Desejo, vontade, querer fazer aquilo. E aí, tudo isso está envolto do tema que eu não quero ser repetitivo, mas é paradigma, cara. Então, se você se colocar como uma pessoa que não é boa em comunicação, você nunca vai se desenvolver no contexto de comunicação. Agora, se você falar, não, eu sou capaz de me desenvolver como um bom comunicador, então você tá aqui hoje, né, sendo um host do Fala Sanca. O que você fez para chegar até aqui? Primeiro, você quis estar, certo? Sim.
E aí depois as coisas vão vindo. E aí você vai usando as ferramentas para se desenvolver. Então, a soft skill, né? O soft e o hardware parece que dá um negócio de leve e pesado, né? Sim. Ah, o leve é porque é humano e o hardware é porque é robô. Cara, os dois são conhecimento. Então, o que você precisa ter? O primeiro passo é o autoconhecimento. Para você começar a se desenvolver e potencializar aquilo que você tem como forte diferencial, que cada um tem aí os seus diferenciais, os seus dons e tudo mais. E também aquilo que você vê que não é tão forte, você começa a trabalhar. Então eu vou dar um exemplo aqui, até um pouco cômico, cara. Ainda sou, mas trabalhei isso. Sou um cara extremamente tímido. Eu fazia xixi no desfile de 7 de setembro. É um negócio que eu tenho até meio que traumatizado. Que eu lembro até hoje. De nervosismo. Com 7 anos de idade, eu estudava num colégio que chamava A Panterinha, lá em São Paulo, na City Lapa. E eu fui desfilar com uma espada de jornal que a gente fazia na época. Eu tava extremamente incomodado, tenso. E eu vi minha mãe na calçada, cara. E fiz xixi na calça. De tanta vergonha que eu tava. E tanto constrangimento. E aí, isso ao longo do tempo. Eu não fiz nenhum curso de como desfilar no 7 de setembro. Muito específico, né? Então, como é que eu desfilo no 7 de setembro e não faço xixi nas calças? Sim. Ou quando você for desfilar o próximo 7 de setembro, leve uma fralda, né? Alguma coisa do tipo. Cara, são coisas que você vai ao longo do tempo passando por situações que você decide se você quer ou não encarar. De uma forma mais fácil ou de uma forma mais difícil. Então, eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu vi que seria importante eu melhorar o tema da minha comunicação, o tema da minha apresentação. Se eu quisesse subir de cargo na empresa, eu tinha que ser um cara mais proativo. Então, as ferramentas são as mesmas. Eu não gosto de dividir o software e o hardware. Né? Eu gosto de dividir em disciplinas. Você tem o português na escola, você tem a ciência, você tem a geografia. O que é hardware? O que é software? Cara, não importa. Para mim, todos os conhecimentos são técnicos. O que diferencia é o seu desenvolvimento frente a esse conhecimento e a sua habilidade. E isso só vem com duas coisas. Você tem que querer e praticar. Olha, você tá fazendo eu ter tantos pensamentos novos sobre isso, porque eu nunca parei para pensar em soft skill como um conhecimento técnico. Principalmente na parte de você aprender, né? Eu sempre subestimei. Como eu falei, eu tenho tinha, né? Porque tá caindo agora por terra. Esse preconceito de que é algo mais leve, é algo mais fácil. Mas eu tô me relembrando agora de uma memória muito forte que eu tenho de uma amiga que chegou assim pra mim e falou: Ítalo, você fala tão bem. Eu queria falar como você fala, eu queria ter a sua dicção, a sua oratória. E aí eu respondi pra ela, eu não tenho nenhum dom, nenhum talento. Eu consegui ter essa capacidade de falar com desenvoltura praticando. Eu lembro que quando eu comecei a me apaixonar pelo audiovisual, no início da pandemia, eu coloquei a câmera assim pela primeira vez na minha frente e comecei a falar sobre jogos. Eu sempre gostei muito de jogos. E foi um horror. A primeira vez que eu fiz isso, eu tava nervoso, o coração tava acelerado, não tinha ninguém, tava só eu e a câmera. Eu falava, engasgava, gaguejava, tropeçava nas palavras. E foi um passo de cada vez, um degrau. Todo dia eu fazia isso porque eu queria fazer isso. E aí faz muito sentido. Eu quero fazer isso. Eu quero aprender a falar, a me comunicar com as pessoas. E foi passando os dias, foi passando as semanas, eu fui ganhando confiança. E aí eu passei a falar com mais tranquilidade. Hoje eu pego uma câmera para falar, nossa, eu falo tranquilamente. Se eu quiser palestrar, eu consigo fazer isso com facilidade também. Inclusive, isso é um dos desejos que eu tenho de levar para graduação ano que vem. Olha aí, Lesc, fique atenta. Eu gostaria de palestrar sobre a minha jornada, né? Porque as pessoas olham para mim e pensam: nossa, Ítalo, você é extrovertido, você fala com facilidade, você é espontâneo, você consegue chegar em alguém para conversar. Vou abrir um parênteses aqui. Eu conheci muitos amigos nos últimos 2 anos porque eu comecei a sentar nas mesas da universidade para conversar com desconhecidos.
eu me condicionei a fazer esse exercício. Não sei se você conhece como é o Bandeco da USP, mas tem várias mesas, sim, né? sim. 4 lugares, assim, um pouco distante uma das outras. E eu sempre imaginei, nossa, cada ser humano tem tanta história pra contar. E eu sento aqui no meu cantinho, coloco o fone de ouvido e fico aqui quietinho. E o que que acontece se eu fazer diferente? Se eu chegar num completo desconhecido, falar: oi, tudo bem? Que curso você faz? Vamos conversar. E eu não me arrependo disso de maneira alguma. Eu conheci pessoas incríveis, eu fiz amigos incríveis. Eu lembro, assim, principalmente das pessoas mais próximas, como eu conheci cada pessoa. E não foi fácil. As primeiras vezes, eu super tímido, mas eu me condicionei a fazer isso. Então teve uma jornada aí, né? Eu ainda me considero introvertido. Eu não sou mais tímido, eu sou introvertido. E eu acredito que ter essa força de vontade foi essencial, primeiro, para conseguir uma capacidade comunicativa melhor, que eu acho que isso é extremamente importante hoje. Não adianta você ser extremamente técnico, inteligente, na parte racional, mas, digamos assim, na parte emocional, na parte comunicativa não ser, né? Nossa, que triste é para a pessoa não conseguir se comunicar com precisão ou conseguir convencer alguém, né, através das palavras. Porque você fica estagnado, você fica solitário na vida, né? E aí eu percebi essa necessidade que eu tinha e foi disruptivo. Até para a questão mais pessoal também. Porque no meio da pandemia eu fiquei muito recluso, né? Você, assim, fica sozinho, vem aquela mente vazia, você começa a ter pensamentos, digamos assim, né, mais tristes, aí vira uma bola de neve, e quando você vê, já tá ali com a depressão, né, adquiriu isso. Fazer esse contraponto de conhecer pessoas novas, de se colocar em lugares que você nunca se colocou antes, furar a bolha para conversar, desenvolver essas habilidades, cara, é muito importante. E eu sinto que tem muitos colegas na universidade que não têm essa capacidade. Eu olho, penso, nossa, que dificuldade foi para mim no início. Essa pessoa tá sozinha, pode ser uma dificuldade para ela também. Então vamos explorar isso no sentido de, quem sabe uma palestra pode fazer ela ter uma reconexão aqui e pensar completamente diferente e se tornar uma pessoa melhor, né? E eu observo esse cenário aí muito carecedor na universidade, tanto na USP como na UFSCar, e eu tenho planos para mudar isso pro próximo ano. Que ótimo. Só fazer uma pequena ponderação. Sim, Não é que as pessoas não têm, né? Elas não desenvolveram. isso. Isso. Porque o ter, né, é meio subjetivo. Você acaba. Todo mundo pode ter o que quiser, né? Basta trabalhar e se desenvolver para aquilo. E querer, né, principalmente. Então, eu acho legal. Agora, muito nobre da sua parte, porque existem várias características de perfis de pessoas e a parte do autoconhecimento, né? Então, tem várias ferramentas no mercado hoje. A DISC, por exemplo, é uma ferramenta famosa, MBTI, você pode fazer um enneagrama. Tudo isso vai te ajudar. E, assim, para mim foi primordial, né? Tirar aquele menininho lá do 7 de setembro e começar a se desafiar, porque você começa a ler o seu manual de instrução e você fala: peraí, é isso aqui que está me impedindo de fazer o que eu quero? Não. Eu vou dar um jeito de burlar o sistema, né? E aí você tem algumas outras técnicas também, mandando um abraço aí pro meu amigo Matheus Pedroso, né? Nosso neurocientista parceiro aqui da OneSix, né? Que você tem a briga do consciente com o inconsciente, que ela é constante, né? Um vive para te manter vivo e o outro vive para aventurar, né? O seu consciente está sempre buscando fazer algo novo e o seu subconsciente está burlando ali. Então, tudo que tirar você entre aspas, da zona de conforto, automaticamente você vai ter uma restrição interna, física e química, para que não seja feito, porque você vai acabar gastando muita energia para fazer aquilo. Então, existem várias coisas ao redor. Eu falo isso com muito respeito, que tem muitas pessoas hoje com bloqueios gigantescos. E aí precisa ver se esse bloqueio basicamente é um pequeno paradigma, um grande paradigma que precisa ser quebrado, ou às vezes buscar até a ajuda de um profissional, né? Então, deixando claro, eu não tenho nada contra soft, hard skills, mas para mim é classificação de formações técnicas, né? Eu não consigo formar ninguém. Eu consigo inspirar pessoas a se desenvolverem. Ninguém consegue formar ninguém, né? A gente não tem aqui
um aparelho de waffle, por exemplo, que você coloca o ser humano e sai com uma forma do jeito que a gente quer. Mas você consegue inspirar. E esse caminho que você quer traçar, quer mostrar o caminho que você percorreu, é o principal caminho de motivação, de geração de referência para as pessoas que querem seguir o mesmo caminho. Porque daí você conta a sua história e você fala, peraí, esse caminho para mim é possível de eu seguir. Ah, não é tão difícil assim. Então, a partir das referências que são geradas, a gente consegue contaminar um número absurdo de pessoas. Por isso que eu falo que é possível qualquer um trabalhar em qualquer lugar, não importa a sua raça, cor, sexo, gênero, etnia, origem, né? Então a gente tem vários, como você falou, vários estrangeiros hoje trabalhando aqui, que têm culturas diferentes, mas que estão desenvolvendo um papel, né, baseado num pedido, fazendo uma entrega, né? Então eu vejo o mundo nesses meus 20, quase 30 anos de mundo corporativo de uma maneira um pouco diferente, sabe? São muitas referências que a gente recebe, né? Então, quando eu era mais novo, não podia comer ovo. Agora ovo faz bem. Aí o leite com manga mata. Então, você começa a acreditar em um monte de coisa que falam e daqui a pouco a ciência vem e muda. Cara, a dica cara, vai atrás da essência do negócio e entende se o que está sendo passado para você de fato é uma verdade ou é um modismo. Então, o soft skill existe? Cara, existem conteúdos que estão voltados mais para o desenvolvimento pessoal, vou chamar assim, e conteúdos que estão mais voltados para o desenvolvimento técnico, né? Não tanto voltado para a parte comportamental. Quer chamar de soft e hard como guarda-chuva? Beleza. Mas não tem esse romantismo, né? O soft skill vai te tornar uma pessoa melhor. Vai mexer na sua alma. Vai mudar o seu ímpeto. Não, cara. Vai mudar o seu caráter? Não vai. São ferramentas, entendeu? Qual é o seu MBTI? ENTP. NTP? É. E o Enneagrama? Enneagrama 8. Eu sou INTJ. E o meu Enneagrama eu acho que deu igual pra igual 9 e 8. Então, e eu tenho um negócio meio... a pessoa que aplicou em mim ficou meio assustada que o meu DISC adaptado e natural é o mesmo. É exatamente o mesmo, cravado. Nossa, é raro. Eu sou o famoso cara... sei lá, não dá pra interpretar, mas deu o mesmo DISC. E o meu Enneagrama fica no 8 e 9, né? Uhum. E deu o MBTI é cravado, é NTP. Né? Você falou que é qual? INTJ. TJ. Eu tenho amigos que falam que fizeram, um ano depois mudou. Eu já faço por 3 anos seguidos, sempre da INTJ. O meu dá sempre o mesmo. Tem um método novo, até essa amiga nossa, Fabiana Mello, que vai palestrar em Araraquara, que é o Rogan. Que ele pega muito mais amplo as variáveis do DISC e é aplicado muito na esfera executiva. Então a gente pega lá o CEO da empresa, os diretores. Isso é legal. E você consegue fazer um nivelamento um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais... Mas tem muita coisa, cara, disponível hoje no mercado que a galera, até gratuita... Eu acho que tem um monte de gente que tá ouvindo a gente aqui falando que sopa de letrinha é essa. É o que eu tô pensando. A gente tá falando puro grego aqui. Vamos explicar pra essas pessoas o que é. Não, dá uma gugada, né? DISC, MBTI, Enneagrama. Temperamento. Você sabe qual é? É colérico, fleumático, melancólico... deixa eu ver qual mais. São 4 os elementos básicos. Que tem relação de alguma forma com o DISC, né? Eu sou melancólico. Eu sou uma pessoa muito fácil de ser marcada, digamos assim. Então, eu tenho um pouco do melancólico e o outro que você falou. Fleumático. São 4. Melancólico, fleumático, colérico. Eu esqueci. Mas eu tenho... Sanguíneo. Pronto. É legal. É isso. Isso vai pro ar? Nossa, esses caras estão falando aqui que a gente tá bebendo água, viu, pessoal? É só água. Mas só pra contextualizar,
começando pelo MBTI, que eu acho que é o mais famoso, né? Sim. O MBTI ele é uma teoria psicocomportamental de que a personalidade ela pode ser resumida em 16 personalidades. Então, existem 16 personalidades chaves do qual você pode se aproximar. Não significa que aquela vai ser a sua. É como se fosse um arquétipo. Sim. Então, são 16. E aí, nós temos uma combinação par a par que vão dar 16 combinações no total, né? Então, por exemplo, você tem o I e o E. O I é introvertido, o E é extrovertido. Isso. O N e o S... Aí eu não lembro mais, né? Eu sei que o primeiro é introvertido e extrovertido. Eu sei que o P e o J, que são os últimos, né? Do outro lado aqui. É ser metódico e ser empírico. O metódico é o J, o empírico é o P. Aí tem as do meio. Mas, enfim, uma boa fonte de autoconhecimento, que eu já ia jogar a bola para você responder, né? E como é que eu faço a jornada do autoconhecimento? É você fazer esses testes, porque são questionários que você responde sobre você, que vai ajudar você a se conhecer. Então, por exemplo, o MBTI são o mais famoso, né? 90 questões que você faz, é tudo de autoconhecimento, são graduados para o menos intenso até para o mais intenso, então não é só sim ou não, e aí são 5 graus. Então, por exemplo, dá um exemplo no questionário. O que você faria se alguém derrubasse o seu copo numa festa, né? Aí tem essa graduação, tipo, não faria nada ou interviria. E aí são essas perguntinhas, ele vai tendo mais ou menos uma ideia de como é o seu padrão comportamental e aí joga um arquétipo pra você no final. É bem legal, tipo, pesquisa aí, MBTI, se você tá entrando nesse mundo do autoconhecimento, é muito bom você fazer, só para nem que seja para ter uma referência, né? Também não vamos pro extremo oposto, que é, tipo, meu MBTI é INTJ, sou o INTJ encarnado na Terra. E eu só falo com o INTJ. Pronto, olha aí a coincidência do universo. Aí não dá. Não, mas eu vou dar como um testemunho. Ajudou muito na minha jornada corporativa, ajudou também a me perceber como empreendedor. Eu era um empreendedor. Eu falei, cara, se eu sou um empreendedor, por que eu não posso ser um empreendedor, né, raiz, vamos chamar assim, né? Empreendedor que precisa de fato trabalhar aí com o mercado mais incerto. Mas esse autoconhecimento é fundamental para todo mundo, não é só quem está querendo começar a trabalhar. Você tendo um mapeamento do seu time, você consegue, por exemplo, se você sabe que o seu Enneagrama é 9 e você tem um gestor que é 3, você vai precisar bater num 6 ou num 5 para chegar no, né? Você vai ter que ter algumas pontes para poder gerar comunicação, porque o 3 normalmente ele quer palco, né? Ele quer glamour e é muito competitivo. Então, você vai aprender, é importante saber o seu, saber da galera que está próxima a você para melhorar o relacionamento aí, né? E uma curiosidade, tem uma empresa em São Carlos aqui, né? Como eu falei, né? Tem muita coisa aqui que muita gente não conhece. Mandar um abraço aí pra Mari, chama VOC Talentos. E ela tem um teste bem legal. Não é um teste vocacional, né? Mas é um teste de interesses. Depois eu vou pedir um voucher pra ti aí, já que você gosta de autoconhecimento. Adoraria. Ô Mari, você tá ouvindo aí, já manda um voucher aqui. Vou fazer um corte especial pra mandar pra ela, viu? Eu quero isso aí. Mas é legal, cara. E ele pega ali alguns parâmetros de interesse, algumas questões ali. Eu achei bem legal. Tá aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem uma empresa de autoconhecimento que tem um outro tipo de abordagem. O máximo que você puder fazer, alguns são pagos, alguns são gratuitos. Obviamente, os pagos, tem alguns pagos que são certificados, né? Todo o MBTI, Enneagrama, DISC, Rogan, eu fiz Quantum também. Todos esses eu acabei fazendo com investimento, porque é importante para mim. Até como na minha função de executivo, muita empresa só chama para conversar. Para quem não sabe, né, uma cadeira aí de CTO, por exemplo, antes de ele saber quem é o CTO que está concorrendo na vaga, ela pede o DISC, o Enneagrama e outras coisas mais. Normalmente as empresas apresentam primeiro o perfil
E aí a empresa fala, não, é esse cara que eu preciso. Aí a pessoa é apresentada, hein? É mais ou menos esse é o caminho de um posicionamento de executivo, através dos testes de autoconhecimento. Até porque é um cargo de confiança, né? Então Sim. você tem que saber ali mais ou menos o padrão comportamental da pessoa. E sabe o que isso me lembra? Mais uma vez voltando à feira do empreendedor, que tá muito claro na minha cabeça tudo que aconteceu nessa feira, que foi uns 15 dias atrás, um mês atrás. Sim. Tinha uma startup lá focada em RH. O RH hoje no Brasil, ele funciona basicamente do ponto de vista técnico. Você manda um currículo falando as suas qualificações, né? Só que essa startup, ela estava vendendo a solução de que muitas empresas contratam pela qualificação, mas demitem pelo comportamento. Isso aí. Por não terem uma acurácia na hora de contratar do comportamento, acaba gerando uma hora ou outra um atrito, um desentendimento, e sempre a pessoa é demitida por comportamento. E eu fiquei, nossa, isso faz muito sentido. Como é que nunca pensaram nisso antes? Porque é algo que tem a ver com a nossa identidade como ser humano, mas que às vezes é desconsiderada no mercado do trabalho, no mercado de trabalho, porque a gente é ser humano, né? A gente é um ser dotado de emoções, de sentimentos Sim. e que se relacionam umas com as outras. Não somos máquinas, então é importante você ter esse cuidado, ter esse tratamento. Eu fiquei, nossa, que show de bola! E aí, basicamente, essa startup ela faz todo esse levantamento comportamental, todos esses testes, e aí dá uma devolutiva para a empresa, é B2B, né? Dá uma devolutiva para a empresa, olha, essa pessoa aqui, ela é interessante, porém mais trabalhando nessa área e com essas outras pessoas aqui. A chance dá até resultado probabilístico, né? A chance de ter desentendimento, ter descompasso é bem menor, levando em consideração esses padrões comportamentais. Eu fiquei, faz todo sentido, porque no momento que eu conheci essa startup, eu voltei uns 6 meses atrás, quando eu fiz um curso intensivão de liderança, onde eu descobri sobre essa questão do sanguíneo, do colérico, do fleumático e do melancólico. E eu me descobri, eu fiz o teste, né, também lá em loco, nesse dia, que eu sou melancólico. O que é uma pessoa melancólica? O elemento relacionado com a pessoa melancólica é a terra. A pessoa melancólica, ela é uma pessoa muito fácil de ser marcada. Ela é firme, ela é resoluta, ela não é fluida como a água, ou ela não queima como o fogo, que é o colérico. Sim. Ela é na dela ali, ela é firme. Mas ela é muito fácil de ser marcada. Se você passar qualquer coisa assim na terra, um dedo, um graveto, fica marcado. E o que significa ficar marcado? É uma pessoa que guarda mágoas com certa facilidade. E na hora que o professor que tava dando essa aula falou isso, eu pensei, putz, sou eu, velho. Eu sou o tipo de pessoa, Garrito, que se você vacilar comigo, pode ser algum comportamento normal pra você que você nem tenha percebido. Eu vou ficar muito triste, eu vou querer me afastar. Geralmente eu não falo pra pessoa, eu evito atrito, eu evito, putz, cara, você vacilou aqui, você tenta consertar isso, a gente vai tentar resolver. Eu antes não era de fazer isso, eu tô mudando agora, eu tô sendo mais comunicativo. Então, se algo me irrita, eu tô indo numa boa conversar, pô, cara, você vacilou aqui, vamos tentar resolver isso juntos, pra tentar manter a amizade, tentar consertar. Mas antes, a pessoa vacilava comigo, eu só sumia. E eu notava que isso era um comportamento irresponsável da minha parte, mas era algo muito íntimo a mim, era quase que um instinto. Eu era assim, eu não conseguia entender o porquê. Só depois de eu fazer esse curso, que é um curso de autoconhecimento, eu pude entender. Putz, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu não queira, que às vezes eu me machuco muito remoendo, eu, Sim. eu acabo guardando mágoa. E isso não é bom. Não é Se eu bom. pudesse só me livrar disso, né? Tipo, passou, você vacilou, já era. Mas eu não sou assim. As coisas seriam tão simples se fossem assim, né? Uhum. Mas como eu carrego esse tipo de comportamento, é bom você se conhecer para lidar com isso e tentar melhorar, né? E um dos passos que eu encontrei para melhorar é a comunicação, né? Nossa, aquela pessoa ela errou mesmo, vamos ponderar aqui. Bom, ela cometeu aquele vacilo, eu não gostei daquilo, cara. Eu vou acabar toda a amizade por causa disso? Não, eu vou conversar antes, mostrar os pontos e aí a gente vai tentar se entender. E aí eu comecei a resolver muito mais problemas assim. Eu comecei a me entender com as pessoas
bem mais fortemente dessa forma, cara. Olha que incrível isso. E onde tá a hard e a soft skill aí? Nossa, verdade, né? Nossa, faz todo sentido, cara. Eu vou sair daqui uma outra pessoa, viu? Cara, então assim, né? Referências que são criadas, até questão de marketing, né? Uhum. Uma coisa que eu estava refletindo há pouco tempo, duas coisas interessantes, né? Primeiro, que inovação se faz com gente. Sim. E eu, como sou do mundo da tecnologia, a gente se ilude achando que inovação se faz com computador, smartphone, código. Então, as melhores inovações são com as pessoas mais diversas. E aí, eu estava dando uma palestra, né? No final da palestra, uma pessoa veio, queria falar com você. E eu até fiquei meio preocupado. Foi uma abordagem um pouco diferente. Por que você não tem um Apple Watch aí? Você tá com esse relógio, né? O pessoal, é um relógio meio que tradicional, de ponteiro, né? E aí, por que você é todo tecnológico e você tá usando um relógio de ponteiro, cara, antigo, né? O que acontece? Por quê? Quase que o cara me intimidou, né? Eu falei, cara, porque nós temos ponteiro. O ser humano é analógico. Nós não somos digital. Então, eu não sou. Quem falou pra você que eu sou um cara digital? Eu sou um cara analógico. Eu gostar de tecnologia, gostar de inovação, pra mim isso é linha de desenvolvimento e conhecimento. Mas nós somos pessoas físicas com um ponteiro que tá batendo ali. Se ele parar, a gente sabe o que acontece. E quanto mais humano a gente se tornar, né? Não nesse mar, a gente precisa se digitalizar. Não, cara, a gente precisa usar tecnologia ao nosso favor. A gente precisa usar as ferramentas ao nosso favor. As ferramentas do autoconhecimento. Existem vários cursos ótimos de comunicação, de oratória. Cara, é curso, é conhecimento, é desenvolvimento, é treino. Hoje, aqui na OneSix, por exemplo, a gente criou um programa chamado Mais Diverso. São 16 semanas de formação. A gente começa com formação corporativa, depois a gente faz empreendedorismo, a gente fala de inovação, comunicação, negociação, produtividade, gestão do tempo. Tudo isso aí é ferramenta e é conteúdo. Se você for no chat GPT, vai estar tudo lá. Ou até no Google, não precisa ir muito longe. Mas no Google você vai ter um monte de conteúdo em relação a isso. O que muda em relação ao que a gente tem oferecido para o mercado ou que algumas empresas oferecem? São as experiências. É como a gente lida com cada assunto que tem ali. Como eu lidei na minha carreira, como a galera que trabalha comigo lidou. Então são as experiências que geram referências, que geram motivações. É bem baseado nesse caminho que a gente acredita que a gente vai transformar o mundo a partir do Brasil e principalmente a partir de São Carlos aqui, começando pelo Fala Sanca. Que bonito, cara. Nossa! E aí eu já emendo para uma pergunta que estava na nossa colinha, que é: o que você espera de São Carlos para os próximos anos? Bom, eu espero primeiro que a OneSix não seja a única empresa que venha com esse propósito. Sério? Sim, que de propósito de transformação. A gente quer que tem espaço para quem quiser montar várias outras empresas de tecnologia aqui. A gente não tem a pretensão de ser o único, mas a gente quer até que venham as outras trabalhar muito forte nessa provocação. Mas vão vir os outros concorrentes. Cara, o mercado é gigante. Aqui é terra fértil. Eu acredito que a gente consegue gerar aí pelo menos mais 3 mil postos de trabalho aqui nos próximos 4, 5 anos. Eu acho que São Carlos precisa olhar para alguns locais, por exemplo, Florianópolis, o Porto Digital de Recife, São José dos Campos, que tem ali uns parques tecnológicos. Aqui a gente tem grandes referências, né? O professor Silvio, com o Parktec, primeira incubadora da América Latina, mas a gente tem algumas oportunidades de crescimento, de alavancar esse negócio e potencializar já o que tem e criar coisas novas nesse sentido. Então, a ideia é que a gente chame empresas que queiram investir em São Carlos, que queiram se estabelecer aqui, seja de tecnologia, seja do setor médico, o que for. Aqui, por exemplo, em São Carlos, a gente viu que tem um grande número de startups trabalhando para o setor de medicina também. Eu descobri isso recentemente. Mas o que eu espero para São Carlos é que a gente consiga inspirar a galera daqui a acreditar que aqui é uma terra fértil, que tem oportunidade para todo mundo, e que a galera que está nos ouvindo aí dos outros locais, sejam os próximos aqui ou
no estado de São Paulo, as empresas multinacionais, que olhem para São Carlos com um olhar diferente e que aproveitem a oportunidade. Daqui a 2, 3 anos a gente já vai estar num outro patamar. Sim. E quem chegar agora vai chegar na hora certa. Então a galera que está fazendo agora o planejamento orçamentário 2024, coloca ali uma verbinha de investimento em São Carlos, que não precisa ser muita, mas é o momento agora. Não adianta, daqui 2 anos a gente vai estar vivendo um outro mundo e possivelmente essas oportunidades elas serão menores. O grau de empresas de concorrência espero que já seja maior, né? Falando um pouco do que eu espero. Mas é isso, nós não somos os únicos. Nós temos essa provocação do 016, mas todos os amigos aí de mercado estão convidados a vir para São Carlos, ou através da OneSix, ou por conta própria aí, a gente dá o caminho, ó, vai por ali que você vai se dar bem. E a gente está falando de 9 centros universitários, né, entre privados e públicos. A gente fala de UFSCar e USP, tem o IFISP, que é o Instituto Federal, foram uns cursos maravilhosos ali para a parte, tanto de tecnologia como a parte de aviônicos, né? Temos uma universidade privada importante aqui também, a Unicep, então temos 2 Embrapas, temos 3 USPs, né? 3 campos da USP aqui. Também descobri recentemente, eu achei que só tinha 2, tem 3. O CDCC, né? Eu também descobri recentemente. Faz pouco tempo. A UFSCar, né? O professor Tito, da USP, né? Ele leva a parte de inovação, então até foi anunciado recentemente que o Inova USP está chegando aqui em São Carlos, e ele foi um dos responsáveis de mostrar a essência da riqueza do que tem aqui, do que já saiu daqui de São Carlos, no contexto tanto empresarial como no contexto acadêmico. Então, São Carlos é um polo gigantesco, né? O professor Tito faz uma apresentação incrível, dando uma aula, e ele conseguiu mudar a minha imagem. Eu cheguei aqui, confesso, com uma visão um pouco distorcida, né? Todo mundo falava capital tecnologia, eu falava, cadê, né? Sim. Eu fui na Praça 15 ali, cadê a capital tecnologia? Ah, mas só por conta da USP? Não, não é só por conta da USP. Tem muita essência, a questão acadêmica, o desbramamento da USP no interior. Tem muita história aqui legal. Então, a minha expectativa é que isso venha a ser disseminado cada vez mais para as pessoas, para que a galera não tenha essa impressão ruim que eu tive quando eu cheguei, e que a gente possa aproveitar isso e transformando em crescimento e investimento para a nossa região. Fatia de bolo tem pra todo mundo. É isso aí. Por enquanto. Sim, sim. Por enquanto. Não, mas tem cookie. Tem brownie. Tem brownie. É verdade. Se acabar o bolo, tem bastante comida ainda, né? Sim. Nossa, bom, Garrido, eu acho que vamos encerrar por aqui. Foi maravilhosa essa conversa, mas eu não poderia deixar de dar para você uma última palavra, considerações, falar mais sobre a OneSix. Fique à vontade, cara. Não, eu queria agradecer o convite, parabéns aí. Minha voz começou a falhar, né? A gente já deu meia-noite, cara. Caraca, a gente passou um pouquinho do horário. Vai ter bastante trabalho o pessoal do corte. Mas queria agradecer demais a oportunidade. Não sei se eu posso me colocar, mas eu me considero hoje um cidadão são carlense, vamos chamar assim. Eu comprei essa briga porque eu vejo o potencial. Então, a minha colaboração dessa minha vivência no mundo corporativo é que eu estou oferecendo hoje para esse movimento que a gente está fazendo. E eu quero só deixar um convite para que mais empresas, mais amigos, mais pessoas, tanto daqui como de fora, aproveitem essa onda, esse momento que não é um hype, né? É um momento com uma oportunidade concreta que a gente está vivendo em São Carlos e no Brasil, por conta de tudo que a gente falou aqui. Então eu queria deixar o convite, a OneSix está à disposição, mas eu não gosto muito de falar da empresa, né? Eu gosto de falar do que a gente quer mudar e transformar. Então hoje o nosso grande projeto Região 016 é dar significado e dar à luz o que a gente encontrou aqui nesses 2 anos e quase 3 anos que eu tô aqui. Eu falei, cara, galera, eu não posso guardar isso só pra mim, entendeu? Eu preciso começar a mostrar pro mundo. Então, o pessoal que tem curiosidade aí, vem pra cá, a gente faz um tour, apresenta aqui as universidades, as startups, a gente tem aqui o Wikilab, o Novolab, tem vários, temos o Ecopark, o Parque Tech, tem vários locais legais para se conhecer, vários projetos incríveis.
A gente tem vários cases aqui, tem projeto que já foi para o pré-sal, já foi para a NASA. Então, muita coisa que a gente precisa começar agora a divulgar mais. A galera entender o que está saindo de fato de tecnologia e inovação aqui de São Carlos. Então, eu deixo aqui a minha fala com um agradecimento muito grande ao Fala Sanca e um convite. Venha conhecer São Carlos, quem não conhece, porque não vai se arrepender. Muito obrigado. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer agora é agradecer também, retribuir. Foi uma ótima conversa. A quem nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Fala Sanca. Até a próxima.